Foram 6 meses de esperança. De janeiro a junho, o agricultor olhou para o céu, esperou, rezou, mas a chuva não veio. As poucas precipitações não foram suficientes para nutrir a terra e fazer brotar o milho e o feijão, fontes de subsistência do sertanejo, que no Ceará viu crescer as plantas, mas não colheu os frutos. A seca verde se formou em todas as regiões, que registraram perdas na safra de até 70% em alguns municípios. Por outro lado, onde a plantação não depende da chuva, o cenário é outro. A agricultura irrigada mantém campos verdes e produtivos e salvou a safra do estado este ano. Os perímetros irrigados, que conduzem a água num trajeto mecânico dos açudes ao solo, não pararam de produzir e estão ampliando as receitas. Estas duas realidades da agricultura no Ceará são temas do programa Conhecer de hoje. Mais caldo que feijão. Sem chuva, produtores de sequeiro perdem quase tudo o que foi plantado. O que sai da terra mal dá para a subsistência. Dependência financeira. Para amenizar o sofrimento de ter grãos escassos à mesa, agricultores de sequeiro dependem da liberação do Garantia Safra. Salvação da lavoura. Plantações dos perímetros irrigados, que garantem fartura o ano inteiro, vão melhorar os números da produção cearense de 2010. Reservas otimizadas. Política de gerenciamento da água no Ceará ajuda a controlar a vazão liberada, monitorar os níveis dos açudes e garantir água para a produção irrigada o ano todo. O programa Conhecer está no ar. Com chuvas fraquíssimas este ano no Ceará, perderam aqueles agricultores que mantêm a tradição de plantar em áreas de sequeiro, que dependem única e exclusivamente de um bom inverno, que não possuem nenhum recurso para irrigar o solo. Para esses agricultores, o restante do ano será de sofrimento. Apenas alguns conseguiram incluir os nomes nas relações do programa Garantia Safra do governo federal. A maioria terá que economizar o pouco do feijão e do milho que ainda resta em seus estoques até dezembro, quando a esperança volta e as orações se fortalecem no pedido de chuva no sertão. A falta de chuvas no sertão do Ceará trouxe de volta uma paisagem que lembra sofrimento e uma dura constatação. A estiagem, caracterizada em todas as regiões do estado nos primeiros 6 meses de 2010, deve se arrastar pelo segundo semestre. O verão vai ser muito quente e o quadro de seca está definitivamente instalado. Sem água, o solo empobrece e não consegue alimentar a planta. À beira da estrada, o milho padece. Não tem forças para dar o fruto. O amarelo das palhas é prova de que essa plantação não tem mais vida. O plantio foi totalmente perdido. Caminhamos pelo sertão do Vale do Jaguaribe, onde os pássaros se refugiam entre os arbustos secos. Os pequenos lagos já não guardam tanta água. O gado se apressa em beber o pouco que ainda resta. É uma cena bonita e ao mesmo tempo preocupante. À medida que os meses passam, o chão vai ficando mais árido e o sol cada vez mais abrasador. No início do século passado, essa situação seria suficiente para o governo abrir frentes de serviço no sertão. Estados e municípios estariam decretando situações de emergência e calamidade pública. No meio do milharal, também amarelado pela ausência da água, encontramos Elzimar. O agricultor anda entre os pés de milho buscando respostas para o desespero. Entristecido, ele revela que esse ano não haverá colheita. Nada do que ele plantou vai para a mesa da família. A plantação foi embora. Plantado um milhozinho, ficou todo desse jeito. Ninguém teve lucro de nada. É uma hectare de milho que eu plantei. Quanto foi que o senhor perdeu? Perdi todinha. Agora a gente vai procurar um emprego para a gente trabalhar, porque a gente feijão não fez, milho não colheu nada. Aí arrumar um emprego porque tem que correr atrás do pão. Até o final do verão, Elzimar vai ser obrigado a fazer algo que nunca compartilhou com a mulher e as filhas. Eu mesmo, desde que me casei, tenho as meninas, uma com 16 anos já. Daí pra cá nunca comprei feijão, essas coisas, tudo é tirado do trabalho, do suor da gente. Mas esse ano já é um ano que precisa comprar e logo. E tem dinheiro para comprar, César? Tem não, a gente tem que comprar, trabalhar e comprar no mercado 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, é assim. Mas em relação a centenas de outros agricultores dessa região do Vale Jaguaribano, podemos dizer que José Elzimar teve sorte.
Ele se antecipou e conseguiu incluir o nome na relação do Garantia Safra. Os R$ 550 do governo, divididos em 5 parcelas, serão a única fonte de recursos da família de Elzimar para o restante do ano. Um pouco que significa muito, se compararmos a situação de Elzimar com a de Camilo. A situação do agricultor Francisco Camilo é pior, muito pior. Mais velho e cansado, ele não terá direito ao benefício do programa Garantia Safra. Culpa o excesso de burocracia do governo. Camilo não conseguiu aderir ao benefício antes do início do plantio e nem conseguiu se engajar em nenhum programa de capacitação e profissionalização de convivência com o semiárido. Convidamos Camilo e ele nos levou até a plantação de feijão, cultivo que sempre sustentou a família. No ano passado a colheita foi boa, apesar da terra ficar alagada em alguns momentos por causa do excesso de chuvas. Esse ano aconteceu o contrário, não choveu. E aqui, no roçado do seu Camilo, não vai dar mais nada, né? E o que a gente fez aqui foi, que nem eu digo, 30% foi o que a gente fez, né? Certo que é pouco, mas se tivesse plantado mais, o prejuízo era maior, né? Ano passado aqui, o menino fez uns 1.000 litros de feijão nesse pedacinho aqui. Aí esse ano vai tirar o quê? 200 litros, né? Aí a gente sabe que é pouco. Sem água, o feijão apodreceu. Camilo não esconde a emoção quando olha para as plantas e vê os prejuízos. A gente fica triste, porque o gosto da gente era plantar e colher, pelo menos para o consumo, né? Porque nós aqui só plantamos para o consumo, nós não plantamos para vender, é só para o consumo de casa. A gente planta e guarda ali 1.000 litros de feijão, 200 litros, conforme o cara faça, a gente guarda para comer o resto do verão, né? E esperar pelo outro, né? Esse ano vai ser, o restante do ano vai ser... Aí vai ser comprado, né? Vai ser comprado, porque a gente não vai fazer quase nada. Não dá para disfarçar o sofrimento, nem a desilusão. Para um agricultor de pouco estudo, porém muita experiência, só resta Camilo recorrer a um discurso muito conhecido pelo sertanejo em situações de seca. Agora é esperar pela abundância de Deus para o ano, né? Próximo ano a gente vai ver o que pode fazer. Esse ano não dá mais, porque nós aqui tudo é terreno de sequeiro, né? Nós não temos aguação, não tem nada. Aí a gente tem que fazer com a chuva, né? Aqui com a chuva. Agora aqui para esse lado aqui não, que tem um chapadão de russa aí, que nem a gente chama. Aí tem aguação, tem água com abundância aí. Aí o pessoal faz muito feijão aí, muito legume. Muito feijão, muito legume. A fartura a que se refere Camilo não está longe. Daqui onde estamos, frente a frente com os prejuízos do agricultor, podemos avistar também um pedaço do perímetro irrigado que fica no município de Limoeiro do Norte. Lá em cima, na Chapada do Apodi, um lugar onde não falta água e está sempre verde. Um lugar que, apesar de perto, está distante da realidade de Camilo. Veja daqui a pouco no programa Conhecer. Produtos tradicionalmente de sequeiro conquistam espaço na produção irrigada cearense. No perímetro Jaguaribe-Apodi, o milho e o feijão irrigados vão melhorar os números do balanço da safra deste ano. Com a pouca produtividade nas áreas de sequeiro afetadas pelo baixo índice de chuvas esse ano, a safra no Ceará só não ficou totalmente comprometida por causa das plantações nos perímetros irrigados, que garantem fartura o ano inteiro. A água retirada dos reservatórios e que corre por entre os canais de adução irrigou o chão e manteve a produção no campo. Aliás, esse é o maior objetivo dos perímetros irrigados: fornecer água às plantações para que o agricultor não sofra os efeitos devastadores da seca. No perímetro Jaguaribe-Apodi, a poucos quilômetros de onde os agricultores de sequeiro perderam quase toda a safra, produtores conseguiram bons resultados na colheita do milho verde e do feijão plantados nos lotes irrigados. Essa produção nos perímetros irrigados deverá salvar a safra deste ano no estado. A imagem da vegetação seca no sertão lembra que o ciclo da vida precisa de água. E algumas iniciativas do homem, nos últimos 100 anos, provam que ele cansou de ser refém e de fugir das dificuldades impostas pela natureza. O homem investiu em tecnologia para conviver com a aridez do solo. Se a água não cai do céu,
ele foi buscá-la nos grandes rios e assim criou condições de produzir o ano inteiro. Caminhando lado a lado com a seca e com a fartura, encontramos no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi o seu Francisco das Chagas Nogueira. Ele viveu praticamente a vida inteira aqui nesse lugar e testemunhou a transição entre a agricultura de sequeiro e a agricultura irrigada. O seu Francisco das Chagas Nogueira é um exemplo clássico de agricultor que antes trabalhava com a cultura de sequeiro e agora virou irrigante. Agora não, na verdade há quase 20 anos. Isso tudo aqui era dele, o que hoje é mata virgem, antes era plantado aqui o que, seu Francisco? Algodão, milho e feijão. Há mais ou menos 20 anos o senhor veio, o senhor permaneceu aqui na terra e a gente vai caminhar para esse outro lado aqui. Porque eu estou vendo aqui um milharal muito bonito, tudo muito verdinho. Isso aqui não é cultura de sequeiro, é uma cultura irrigada. Como foi que o senhor aprendeu a irrigar e a deixar sua plantação bonitinha assim? Quando foi para começar aqui, houve uma espécie de um treinamento, né? Aí vieram os técnicos e a gente foi acompanhando e praticamente hoje a gente já tem uma experiência como trabalhar com irrigação. Hoje, Francisco das Chagas supervisiona com orgulho a plantação de milho verde. Verde mesmo. É um mar que se perde no horizonte. O perímetro Jaguaribe-Apodi, criado pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas, DENOX, surgiu como uma grande mudança na filosofia de trabalho de homens que antes viviam na agricultura de sequeiro. Assim como o senhor Francisco das Chagas Nogueira, outros 323 agricultores resolveram mudar de atividade. Deixaram de lado a cultura de sequeiro e resolveram adotar como prática do dia a dia a agricultura irrigada. Essa iniciativa mudou de forma significativa a paisagem aqui na Chapada do Apodi. Hoje, com a área implantada de 5.393 hectares, o Jaguaribe-Apodi tem mais de 2.800 hectares nas mãos dos pequenos produtores. Além do milho, o verde também é a cor que predomina na plantação da soja. O forte no perímetro é a fruticultura, mas muitos agricultores, agora irrigantes, ainda mantêm as culturas tradicionais de milho e feijão, com a diferença de que aqui elas recebem água o ano todo. Francisco das Chagas não é o único agricultor que teve a sorte de ser beneficiado com um lote no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi quando ele surgiu em 1987. José Antônio também recebeu essa responsabilidade nas mãos e começou com prejuízos. Houve um problema que eu tentei plantar milho atrás e os invernos não chegavam a tempo. Na hora da colheita a gente perdia tudo. Tentei 2 vezes, aí vi que não dava certo, só tinha prejuízo. Aí eu digo, rapaz, eu tenho que mudar isso aqui, que só prejuízo não dá certo. Aí eu com essa área aqui, fui juntando daqui para investir aí, certo? Fui juntando, até que chegou um certo ponto que eu digo, o dinheiro que eu já tenho já dá para poder eu tocar o barco para frente. Hoje, José Antônio colhe feijão em abundância. O pivô de irrigação que se estende por todo o seu lote garante uma produção contínua e farta. Tem feijão o ano inteiro, garantia de que parte da safra está salva no estado. Realmente, não há como comparar a produção do perímetro irrigado com qualquer outra plantação de sequeiro. José Antônio e Francisco das Chagas sabem que nessa terra, que desconhece a aridez porque está sempre molhada, é preciso investir muito mais e, sobretudo, ousar no cultivo. Pertinho do feijão, por exemplo, José Antônio planta banana, que é irrigada através de aspersores. Os números do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi justificam a confiança dos produtores. Desde janeiro deste ano, as culturas chamadas anuais como milho e feijão estão crescendo. Mesmo sem chuvas, ao contrário do que acontece nas áreas de sequeiro, o feijão e o milho das áreas irrigadas produzem intensamente. Em janeiro de 2010, os irrigantes produziram cerca de 260 mil quilos de feijão numa área de 456 hectares. No mesmo mês, numa área um pouco maior, foram produzidos quase 5 milhões e 400 mil quilos de milho verde. A fruticultura também rendeu resultados satisfatórios. Em janeiro, os produtores colheram a área de 615 hectares da banana Pacovan, cerca de 1 milhão e 100 mil quilos da fruta. Em maio, o acumulado dos meses anteriores chegou a uma área de 2.947 hectares. Em janeiro, a goiaba paluma ocupou uma área de apenas 7,5 hectares e somou uma produção de 3.450 quilos. Em maio, a área colhida subiu para 44 hectares e a produção bateu os 46 mil quilos da fruta. Por esse motivo, uma produção anual de qualidade
e em quantidades suficientes para atender ao mercado interno, os agricultores que plantam em áreas irrigadas continuam ampliando os investimentos nos seus lotes e não querem voltar de maneira alguma para as culturas de sequeiro, que, segundo eles, são muito difíceis, como lembra Otávio dos Santos. Era muito dificultoso, porque é o seguinte, às vezes eu cansando de plantar aqui, chovendo. Aí, quando me estava pendoando, acabava a chuva. Isso aconteceu muitas vezes. Aí, o que acontece? Todo dia no voado, nós dizíamos assim, meu Deus, hoje vai chover. Papai dizia assim, meu filho, hoje vai chover, que não tem jeito não. Mas se o dia no voado, que era uma beleza, quando era da meia para trás, escalava tudo. O que acontecia? Eu ia descendo o pendão, até que se acabava. Aí, perdia. Cansando de perder aqui roçadas e mais roçadas de milho, né? E o feijão só dava a primeira cata. Pronto, aí o resto não dava mais. Diante das diferentes realidades entre a agricultura de sequeiro e a agricultura irrigada, é possível então concluir que os perímetros irrigados criados pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas há alguns anos estão conseguindo desempenhar o papel para o qual eles foram planejados: fixar o homem no campo. Isso mesmo, evitar que o sertanejo vá embora de sua gente e de sua terra, mantendo viva a atividade produtiva que alimenta um país inteiro, rico em tecnologia e força de vontade. São 365 dias que a gente tem isso aqui todos os dias. É o milho, é o feijão, é a soja. Isso tem ainda a fruticultura aqui na Chapada do Pudi, que também é direto. O programa Conhecer volta daqui a pouco mostrando a importância da tecnologia de armazenamento de água para o funcionamento dos projetos de irrigação. Estocagem racional. Política de gerenciamento hídrico mantém açudes com níveis monitorados e à disposição de forma controlada para a agricultura. Para irrigar o campo é preciso água e tecnologia. Desde que foram erguidas no semiárido brasileiro, as barragens que permitem o armazenamento racional dos recursos hídricos têm cumprido um papel fundamental no combate à fome e à escassez de alimentos no Nordeste. Com chuva em abundância, os açudes acumulam água. Em tempos de seca, essa água que fica guardada serve para garantir o abastecimento de cidades e também a produção agrícola. Por isso, é preciso preservar e conservar os recursos hídricos disponíveis. No Ceará, foi criada uma política de gerenciamento da água. Através dela, é possível controlar a vazão liberada e monitorar os níveis dos açudes. A irrigação trouxe riqueza para o sertão nordestino. A experiência, iniciada há 100 anos pelo DENOX, deu certo. A água que jorra do pivô central banha hectares de plantação. E se não são esses enormes equipamentos que fazem chuva artificial, são os pequenos aspersores que despejam água pacientemente na planta e no solo. Mas isso não seria possível se a água que desce pelos canais não existisse, se não houvesse um ponto de captação para transportar esse bem precioso do leito dos rios e açudes até as plantações. As barragens, grandes obras de engenharia, enormes paredes montadas em concreto, surgiram para garantir reserva de água para o consumo humano. Em tempos difíceis, de consecutivas secas, esse era e ainda é o maior instrumento de combate à fome e à miséria no Nordeste brasileiro. Com o tempo e a chegada de novas tecnologias, a água passaria a ser não apenas armazenada, mas cuidada de um jeito muito especial para assegurar, além da sua existência, a sua qualidade. O homem percebeu que não poderia mais viver sem esses reservatórios, técnica e cientificamente planejados, e decidiu investir conhecimento para garantir segurança hídrica. Dos 9 estados nordestinos, o Ceará se transformou em referência, e a seca deste ano prova esse desafio. Apesar da pouca chuva, apenas algumas localidades deverão ser afetadas pela estiagem já caracterizada em 2010 no Ceará. A maioria das cidades não terá problemas no abastecimento, graças à política de recursos hídricos no estado. Uma política de recursos hídricos que consegue monitorar de maneira constante e rigorosa a liberação de água dos reservatórios. Esse ano nós não tivemos aporte de água, as chuvas foram muito irregulares. Iniciamos um ano aí com 80% da capacidade total de armazenamento e agora, que seria o final da estação chuvosa, estamos aí com um pouco mais de 72% da capacidade total, ou seja, no período em que deveríamos acumular mais água, os reservatórios perderam água, mas isso
causa nenhuma preocupação, porque devido ao forte período de chuvas de 2009, nós iniciamos o ano com uma grande reserva hídrica e nos encontramos ainda numa situação confortável. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia, de janeiro até o final de junho de 2010, em todo o estado do Ceará, choveu apenas 466,1 milímetros. A média anual no estado é de 849 milímetros. Isso significa que as chuvas ficaram 45,1% abaixo da média, um índice muito alto e preocupante. O controle da vazão da água, ou seja, aquela água que é liberada dos açudes para vários fins, como consumo humano e irrigação, por exemplo, é importante para manter os níveis aceitáveis nos reservatórios. No Ceará, a COGER, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, monitora 133 açudes públicos, num total de 17,8 bilhões de metros cúbicos de água, o que representa 90% do total de acumulação de água em todo o estado. A capacidade de liberação de água desses açudes, em termos de vazão regularizada com 95% de garantia, chega a 100 metros cúbicos por segundo. Com a falta de chuvas, alguns açudes baixaram seus níveis, mas isso não vai comprometer o gerenciamento da água. Os açudes que mais caíram de nível são aqueles açudes que têm um uso mais intensivo da água, né? Seja para irrigação, seja para o abastecimento humano. Eu citaria, por exemplo, os açudes da região metropolitana de Fortaleza ou das bacias metropolitanas, o açude Pacuti e Riachão, que hoje estão aí com um pouco mais de 40%. Da sua capacidade, porque eles têm uma retirada grande de água para o abastecimento da grande Fortaleza. Mas isso não nos preocupa, porque mesmo que não chova para o ano, o sistema de recursos hídricos nosso é integrado. Então o açude Pacuti, hoje ele está recebendo água do açude Pacajus, que poderá receber do Aracoiaba, e que, em caso do Pacajus e Aracoiaba baixarem muito de nível, e falta de chuvas no próximo ano, nós poderemos trazer água do Castanhão, ou pelo Canal do Trabalhador, ou pelo Eixão das Águas. Então, esta integração dos sistemas hídricos facilita a gestão. Encontramos Francisco de Jesus, que trabalha numa propriedade rural às margens do açude Acarape do Meio. A água que corre pelos canaviais e pelos bananais é vital para o agricultor. Mas para irrigação com essa água aí, para molhar a cana e a bananeira e o feijão. Puxa na bomba e traz nas borrachas para aguar a cana. Se não tivesse essa água aí, Francisco? Não, se não tivesse, não tinha nada aqui. Mas existe água sim, e por isso Francisco de Jesus tem cana-de-açúcar, feijão e muitas bananeiras. Ele usa uma bomba para levar a água perene até as plantações. Quem não precisa usar mais bombas para puxar água de poços é a população que mora em Redenção e várias outras localidades no entorno da barragem do Acarape do Meio. Na casa da professora Lucineide Feitosa, o abastecimento de água já foi um grande problema que só foi resolvido com as adutoras que saem da estação de tratamento da CAGES e que agora canalizam água para as torneiras. Nós trazíamos água do rio aqui próximo, certo? Nós tínhamos um poço e de lá a gente acumulava água aqui, certo? No período do inverno a gente acumulava água da chuva, certo? Mas a partir da adutora, né, já ficou tudo mais fácil. Água boa, água potável, água pronta para o uso mesmo. Daqui a senhora só tira por filtro? Por filtro, exatamente. Então a situação tá legal. Ah, tá ótimo. O programa Conhecer fica por aqui. Para se comunicar conosco, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Um bom dia a todos e até o nosso próximo encontro.